Geometria analítica, terceiro ano do ensino médio. Vamos estudar o ponto médio. Muito bem. Ponto médio de um segmento de reta. Temos aqui um segmento AB, certo? Em que o ponto A, tá, é dado pelo par ordenado x de A, y de A. O ponto B é dado pelo par ordenado x de B, y de B. E o seu ponto médio, x m de médio e y m de médio. Agora, como eu calculo, determino o ponto médio? Muito simples, tá? Ó, x m, x de médio, é igual ao x de A mais o x de B dividido por 2. Trocando isso em miúdos, ó, x de A mais o x de B, tudo dividido por 2, eu vou ter esse ponto médio aqui, tá? Apenas o x médio. Agora, o y médio, y de A mais y de B dividido por 2, ou seja, ó, y de A mais y de B, tudo dividido por 2, eu terei o y médio. Muito bem, então vamos colocar isso em prática. Observe esse gráfico, tá? Onde eu tenho aqui o ponto A, dado pelo par ordenado x1, y4, ó, x1, o y4. O ponto B, dado pelo par ordenado x3, o y0, x3, y0. Vamos determinar o ponto médio, ou seja, a metade desse segmento. Como eu ainda não sei, vou chamá-lo de x médio e y médio. De fato, dá para a gente fazer aqui sem usar a fórmula. Olha, 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. Aqui, 4 mais 0, 4 dividido por 2, 2. Mas vamos usar essa formulazinha só para demonstrar. Eu tenho aqui x médio e y médio. X de A mais x de B, ó, 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. Y de A, que é o 4, o y de B, que é o 0, ou seja, 4 mais 0, 4 dividido por 2, 2. Logo, meu ponto médio, x 2, né? E y2. Muito bem, vamos em frente. Exercícios, tá? Vamos exercitar o que nós aprendemos. Calcule as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, dados pelos pontos, ou seja, dados os pontos. Ponto A, x4, y0. Ponto B, x2, y6. Eu vou desenhar aqui um segmento de reta, tá? O ponto A, né? O médio, né? O ponto médio e o ponto B. Então, ó, ponto B, ponto médio e ponto A. Tá? Se eu quero calcular o ponto médio, esse ponto médio aqui, eu vou usar a formulazinha que nós aprendemos, tá? Então, ó, x de A, tá? Mais o x de B, ó, x de B, tá? Ó, x de A, x de B. 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. X médio igual a 3. Y de A, que é o 0, y de B, que é o 6. Ou seja, ó, 0 mais 6, tá? Dividido por 2, que dá 3. Eu poderia fazer direto, ó, 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. 0 mais 6, 6 dividido por 2, 3. Então, esse ponto médio aqui, vou colocar logo aqui, ó, ponto médio x3, y3, tá? Ou seja, a metade do segmento. Exercício número 2, tá? Seja M o ponto médio do segmento AB. Calcule as coordenadas do ponto B, dados o ponto A, tá? Pelo par ordenado 3 e 2. E o ponto médio é x4, y3. Muito bem, vamos colocar isso aqui num segmento de reto. Ó. A, B e o ponto médio. Ponto A, ponto médio e ponto B.
O ponto A, pelo par ordenado, ó, 3 e 2. O ponto B, eu não sei. O ponto M é dado aqui, o ponto médio. Eu só tenho que descobrir o ponto B, conforme é pedido. Então, se eu não sei, eu vou chamar x e y, tá? Que é o par ordenado que eu quero descobrir. Então, vamos usar a formulazinha, ó. Xm, eu conheço, ó, que é o 4, x médio. Y médio, também conheço, tá? O x de A eu conheço e o y de A também conheço. Só não conheço o x de B, ó, e o y de B. Tudo bem, eu vou só substituir, tá? O x médio é o 4, tá? O x de A, ó, é o 3. O x de B eu não sei. Tudo dividido por 2. Agora vamos resolver essa equação. 2 vezes 4, 8, tá? Que é igual a 3 mais x de b. Qual o número que somado com 3 dá 8? O 5, né? Então, x de b igual a 5, ou seja, o x aqui é igual a 5. Já achamos um elemento do ponto B. X, y médio, tá? O y médio, ó, conheço aqui, ó, y médio, tá? O y de A, ó, o 2, o y de B, eu não sei, ó, y de B, não sei. Então, vamos substituir aqui, ó, y médio é o 3, ó. O y de A é o 2, o y de B não sei, e vamos resolver essa equação. 2 vezes 3, 6, igual a 2 mais y de B. Qual o número que somado com 2 dá 6? É o 4, né? Então, nós já sabemos que o ponto B é dado pela coordenada x5, y4. Então, determinamos aqui as coordenadas do ponto B. Está aqui, certo? Muito fácil, né? Então, para achar o ponto médio, é só usar essas duas regrinhas aqui, tá? Lembrando que você pode, ó, sabendo o ponto A e B, ó, tá? Já que o ponto B é 5, aqui é 5, 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. O y de B, ó, né? 4, ó, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Vamos ao exercício número 3. Ó. A, 1 e 2, o par ordenado B e o par ordenado C são os vértices do triângulo ABC. Calcule o comprimento da mediana, ó, mediana BM, ó, BM desse triângulo. Ora, o que é mediana? Em geometria, a mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice, ó, liga um vértice deste triângulo ao ponto médio do lado oposto. Ponto médio aqui, tá? Então, ponto médio do lado AC, tá? Eu poderia ter uma outra mediana partindo do vértice A ao ponto médio do lado BC. Poderia ter também uma mediana partindo do vértice C ao ponto médio do lado AB. Mas vamos lá, vamos ver o que nós temos. Ó. Eu tenho o ponto A, 1 e 2, tenho o ponto C, 5 e 2. Se eu descobrir o ponto médio, eu posso usar aquela formulazinha da distância entre dois pontos e calcular esse segmento, tá? Que nada mais é que a mediana. Então, eu vou desenhar aqui o nosso plano cartesiano só para demonstrar esses pontos aqui, tá? Então, ó, vamos lá, estou colocando aqui para demonstrar esses pontos. Ó, o ponto médio, tá? É o xm, y, eu vou calcular isso aqui. Dá para eu descobrir logo o x médio de cara, né? Ó, 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. Esse elemento aqui é igual a 3. Mas vamos usar a formulazinha. Botei todos os pares ordenados no gráfico, né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho o ponto A, né? Que é 1 e 2, ó, x1, y2. O ponto C, x5, y2. Para eu calcular o ponto médio, né? Já vi que o x aqui é igual a 3. Mas vamos usar a formulazinha, ó. X de A mais x de C, ó. Esse mais esse, ó, x de C e x de A, tá? E o y médio, ó, y de A mais y de C, ó, A e C. Estou calculando o ponto médio desse segmento. Então, vamos lá, ó.
x médio, ó, 1 mais 5 dividido por 2, 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. Ó, de fato, ó, 3. Vamos calcular o y médio. Y médio, ó, 2 mais 2, 4 dividido por 2, 2. Então, meu ponto médio aqui, ó, o ponto médio é x3, y2, tá? Bom, se eu conheço aqui esse vértice aqui dado pelo ponto B, ó, que é o par ordenado 3 e 5, dá para eu calcular a distância utilizando a formulazinha aprendida na aula passada. Então, a distância de BM, ou seja, desse ponto a esse ponto, é igual a raiz quadrada, tá? De x de B menos x de M, tá? Elevado ao quadrado. Então, ó, 3 menos 3 elevado ao quadrado, mais, ó, y de B menos y de M, ó, elevado ao quadrado. 3 menos 3, 0 ao quadrado. 5 menos 2, 3 ao quadrado. 0 ao quadrado eu anulo. 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9 igual a 3. Então, a distância do ponto B até o ponto M é de 3 unidades de medida. Ou seja, essa distância aqui, que é mediana, é igual a 3 centímetros, 3 metros. Nesse caso aqui, estou considerando as medidas em metros, tá? Então, muito fácil, né? É o tipo de questão que costuma cair em concurso. Vamos ao exercício número 4. 4. Determine as coordenadas do ponto de interseção das diagonais de um retângulo. Então, eu vou desenhar aqui o meu retângulo, tá? Só para ir colocar esses pares ordenados para ter uma ideia de como ele fica aqui no desenho. Então, vamos lá, ó. 1 e 5, que é o ponto A, tá? Colocar aqui. Vamos ver o outro ponto, ó. Aqui é o ponto B, 7 e 5, ponto B. Vamos ver o outro ponto. O ponto C, ó, 1 e 3. 1 e 3. O ponto D é 7 e 3. Então, vou colocar aqui. Está aqui o ponto D, tá? Como é um retângulo, então eu vou delinear aqui os segmentos, ó, tá? Eu tenho aqui um retângulo. Bom, queremos o quê? O ponto de interseção das diagonais. Então, eu tenho uma diagonal ligando o ponto C ao ponto B e uma diagonal ligando o ponto A ao ponto D. Vou colocar aqui. Queremos o quê? Esse pontinho aqui, que é o ponto médio, tá? Então, se eu sei esse ponto e esse ponto, eu posso usar a formulazinha que nós aprendemos anteriormente e calcular esse ponto médio, que é o que se pede aqui, né? Então, vamos lá. O ponto B é dado pelas coordenadas, ó, 7 e 5. O ponto C, ó, 1 e 3, tá? Bom, x médio, tá? O x médio, x, ó, e o y, isso aqui que eu quero calcular, tá? Então, x médio é igual a x de B, ó, x de B, mais o x de C, tá? 7 mais 1. E o y de B, ó, o y médio é o y de B mais o y de C. Então, vamos resolver isso aqui, ó. X de B, 7. X de C, 1. Dividido por 2. 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. Então, achei aqui, ó. X de B, nada mais, nada menos, né, que 1 mais 7, 8. Dividido por 2, 4. Ó. Vamos ver agora o y médio, ó. 5 mais 3 dividido por 2. O y médio é igual a 4. De fato, o ponto médio é dado pelo seguinte par ordenado: x4, y4. Então, ó, olha só, 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Aqui, ó, o meu y é médio, ó, tá? X médio. Bom, vamos para o exercício número 5. Se A é dado por menos 1, é dado pelo par ordenado menos 1 para x e y6. B, x6, y6. São vértices
adjacentes, ou seja, um ao lado do outro, de um paralelogramo, e M é o ponto médio, tá? Ponto de interseção das diagonais. Determine as coordenadas dos outros dois vértices. Então, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto médio. Quero saber as coordenadas dos outros dois vértices. Então, o que é um paralelogramo? Paralelogramo é um polígono de 4 lados. É um quadrilátero, cujos lados opostos são paralelos. Então, eu tenho aqui um quadrilátero, tá? Esse lado é oposto a esse, ou seja, são paralelos, tá? E esse lado é paralelo a os dois lados paralelos. Por consequência, tem ângulos opostos e lados opostos congruentes. O que isso quer dizer? Ó? Esse ângulo aqui possui a mesma medida desse. Esse ângulo possui a mesma medida desse ângulo. Então, está aí a definição de paralelogramo. Nós temos o ponto A, né, que eu vou colocar aqui, o ponto B, na sequência o ponto C e depois o ponto D. Diz que o vértice A e B, ó, são adjacentes, ó. Tem um vértice e depois tem o outro. E diz também que M é o ponto médio, é o ponto de interseção das diagonais. Então, tem aqui uma diagonal ligando D a B e uma diagonal ligando A a C. Aqui está meu ponto médio. Muito bem. Considerando o segmento AC, eu conheço esse ponto e desconheço esse. Quero passar a conhecer. Da diagonal BD, ó, conheço esse ponto, este e desconheço esse. Então, vamos determinar esses dois pontos. Então, ponto A é menos 1 e 6. O ponto médio, 1 e 4. Ó, então, vamos calcular aqui, ó, tá? A, o M e o ponto C. Como eu não sei, vou chamar de X e Y. Então, eu vou calcular esse ponto aqui. Para calcular, eu vou usar o x médio e o y médio, tá? Vamos calcular, descobrir aqui o x de C, ó, x de C e o y de C. Eu conheço o x médio e o y médio, ó, x médio e o y médio, o x de A e o y de A. Então, vamos substituir, ó. O x médio é igual a 1. O x de A menos 1. O x de C desconheço. Então, vamos resolver essa equação. 2 vezes 1, 2 igual a menos 1 mais C. Qual o número que somado com menos 1 dá 2? É o 3, né? Ou seja, 3 menos 1, 2. Achei aqui o x de C, tá? Vamos para o y de C, tá? Que é esse aqui. Estou calculando esse aqui. Então, ó, y médio, ó, 4, tá? Y de A, 6. Y de C, ó, não sei, quero descobrir. Tudo dividido por 2, vamos resolver essa equação. 2 vezes 4, 8, que é igual a 6 mais y de C. Qual o número que somado com 6 dá 8? É o 2, né? Então, já achei, ó, esse par ordenado, esse vértice aqui. Ou seja, o ponto C é dado pela coordenada, ó, x3, y2, certo? Agora, resta saber esse ponto aqui, tá? Esse vértice. Então, vamos fazer o mesmo procedimento, ó. Sabemos quem é o B, né? Que é o 6 e o 6. O ponto médio, né? Que é 1 e 4. E o ponto D que eu desconheço, vou chamar de x e y. Usando o mesmo processo aqui, ó. X médio é igual a x de B, tá? Mais o x de D, tá? Então, vamos substituir, ó, x médio, ó, tá? Aqui, 1, x de B, ó, 6, x de D, não sei. Ó, agora, resolvendo essa equação, 2 vezes 1, 2 é igual a 6 mais x de D. Qual o número que somado com 6 dá 2? Menos 4, né? Ou seja, 6 menos 4 igual a 2. Y médio, aqui, ó, é o 4.
y de B é o 6, y de D, desconheço. Vamos substituir, ó, y médio, 4, y de B, o 6, y de D. Resolvendo essa equação, 2 vezes 4, 8, é igual a 6 mais y de D. Qual o número que somado com 6 dá 8? É o 2, né? Logo, o ponto D é dado pela coordenada cartesiana x menos 4, y2, ou seja, temos aqui o vértice D. Certo? Muito fácil essa parte da geometria, né? Geometria analítica. Espero que você tenha entendido bem, que tenha ficado, que fiquei claro aqui na explicação, e qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Eu acho que não tem mais nenhum exercício, vamos ver. Não. Então, tchau e até a próxima aula. Abraços.